É bom estar contigo, é bom partilhar momentos de tranquilidade contigo, olhando para a Palavra de Deus. Nós vimos que o dia de ontem foi um dia agitado para Jesus. Aquela multiplicação de pães e peixes para alimentar aquela multidão e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas quererem fazer Jesus rei. Então Jesus diz aos discípulos para irem para o outro lado do lago de Tiberíades para ali poderem descansar. Os discípulos entraram no barco, meteram-se a caminho, mas Jesus ainda ficou em terra, provavelmente fazendo aquilo que ele normalmente fazia no fim de um grande dia agitado, que era ir, tomar forças, recuperar as forças junto do seu Pai, orando. E agora vê o que acontece. Os discípulos estavam no mar, o mar começa a ficar agitado e, diz o verso 19 do capítulo 6 do Evangelho de João, os discípulos tinham avançado uns 4 ou 5 quilómetros no lago. De repente, viram que Jesus se aproximava do barco a caminhar sobre a água e tiveram medo. Incrível! Como é que aquelas pessoas que conviviam com Jesus, como é que aquelas pessoas que aprendiam com Jesus, como é que aquelas pessoas que tinham uma convivência diária com Jesus, que deveriam reconhecer Jesus a que distância fosse, no meio da noite ou no meio do dia, ao verem Jesus andando sobre a água, ficam assustados. Prezado amigo, prezada amiga, muitas vezes parece que nós temos um contacto real com Jesus e nós não temos. Ele fala connosco, mas nós não conseguimos ouvir a sua voz. Foi isto que aconteceu com os discípulos. Tinham aquela convivência com Jesus, mas não tinham uma convivência de tal modo íntima com Jesus que pudessem reconhecer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. E é isso que Deus pede de nós. Era isso que Jesus fazia na relação que tinha com seu Pai e é isso que Jesus pede de cada um de nós, que tenhamos uma relação íntima com Ele, para que o aprendamos a conhecer, para que aprendamos a ouvir a sua voz.